Vamos então começar mais um livro. E é importante que a gente relembre o que foi colocado na abertura do canal, que este canal é para um estudo, mas principalmente para facilitar para aqueles que têm dificuldade com a leitura de certos livros. Não tenho pretensão de ensinar, nem pretensão de nada, porque não tenho capacidade para isso, mas a vontade de ajudar aqueles que têm dificuldade para ler os livros que são, hoje já são vários, né, colocados aqui no canal. Então, antes de começar a introdução do livro, eu quero fazer um resuminho acerca do professor Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Nasceu em 1804 em Lyon, na França. Desencarnou em 1869 em Paris. Era um homem que estudou na Suíça, em Verdun, com Pestalozzi, um homem muito à frente do seu tempo, uma pessoa extremamente culta, falava fluentemente, escrevia fluentemente em vários idiomas. Tinha uma cultura extremamente ampla para a época, para várias épocas, né? Na nossa época, a cultura, a capacidade dele seria também considerada acima da média, muito acima da média. Era um homem fora do seu tempo. Ele se casou com Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher também fora do seu tempo, acima da média. Numa época em que as mulheres não estudavam, ela tinha vários livros escritos. Quando ela conheceu o nosso professor Rivaio, acredito que essa seja a pronúncia, ela tinha 36 anos e ele 27. Ela era 9 anos mais velha que ele. Então nós vemos um casal à frente do seu tempo. Ela desencarnou em 1883, bem depois do professor Rivaio. Então, e ela continuou a obra, ela trabalhou muito pela obra. É um casal a quem nós temos que ter o maior respeito, né? Por tudo que deixaram para o nosso entendimento e a nossa compreensão. E ela trabalhou muito por esse tríplice aspecto que Kardec fazia questão de colocar o tempo todo, que são o aspecto científico. A fé inabalável é somente aquela que consegue encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O aspecto filosófico, nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Vamos lembrar que aquele Kardec pediu para que se colocasse isso no seu túmulo, né? No cemitério Père Lachaise, no seu túmulo druida, ele está com essa frase, né? Na lápide. O aspecto religioso. Fora da caridade não há salvação. E vamos lembrar, né, que aí é bem mais conhecido, que ele adotou o pseudônimo, de Allan Kardec, por ter sido informado a ele que ele foi um celta, um druida, que é o sacerdote celta, com esse nome, Allan Kardec. Por isso que ele adotou este nome. E eu gostaria também de colocar aqui, antes da introdução, como eu sou apaixonada por Emmanuel, uma mensagem que Emmanuel traz, psicografada pelo Chico, que se chama O Mestre e o Apóstolo. Palavras de Emmanuel. Jesus, o Mestre. Kardec, o Professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras,
Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Emmanuel. Então, com essas palavras de Emmanuel, vamos começar a introdução. Vamos lembrar que o livro foi publicado em 1857. Foi o primeiro livro da codificação a ser publicado. Então, Kardec faz uma longa introdução para explicar a origem do livro, para explicar os pensamentos, as ideias que o livro traz. Então, como na época isso era muito necessário, porque era uma coisa, é novo hoje, imagina em 1857. Mas para não ficar uma coisa cansativa e enfadonha, eu vou fazer um resumo aqui dessa introdução, que é longa, extremamente necessária na época, necessária ainda hoje, mas eu vou dar uma resumida para que não fique cansativo, porque ela é muito datada, né? Ela é ela tem muitas referências a 1857. As coisas que ele precisava colocar para aquela época. Então eu vou colocar os pontos que eu achei os mais importantes. Peço desculpas se eu deixei passar aqueles que não concordarem com isso, que há outros pontos mais importantes, mas eu estou aqui colocando de uma forma que eu acho que fique mais fácil, como já disse, para aqueles que têm dificuldade para a leitura da obra. Então nós vamos ver aqui quando ele coloca acerca do que é a doutrina. Quando ele fala sobre os termos que precisam ser colocados, vamos lembrar que quem colocou o termo espírita, doutrina espírita, o termo espiritismo, né,
espiritistas ou espíritas, são palavras colocadas por Kardec, né? Então, por isso a necessidade de ele explicar termos que ele, entre aspas, né, inventou, porque foi ele que colocou esses termos, então ele precisava explicar muito tudo isso, coisa que hoje nós temos toda a compreensão. Mas ele diz aqui, palavras de Kardec, diremos então que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se preferir, os espiritistas. Perdão. Então nós estamos vendo aqui Kardec, né, colocando palavras que não existiam e explicando o porquê dessas palavras, né? Então ele continua aqui. Com especificidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele remete à doutrina espiritualista, da qual constitui uma das fases. Esta é a razão pela qual ele tem em seu título as palavras filosofia espiritualista. Por isso que eu fiz questão de colocar antes, né, o conceito, tríplice conceito de Kardec, que ele sempre firmou e ele sempre caminhou muito dentro da filosofia espiritualista e dentro da ciência. Aí nós vemos aqui o Kardec se referindo à colocação da alma, a dificuldade que se tem de entender, né, sobre a alma, sobre o que é a alma. Então ele vai linkar aqui as ideias já conhecidas. Então ele vai colocar, para alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se dissipa com a vida. É o materialismo puro. Então aqui ele está explicando sobre o materialismo puro. Depois ele coloca, outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, haveria para todo o universo apenas uma única alma, que distribui faísca entre os diversos seres inteligentes ao longo de suas vidas. Após a morte, cada faísca retornaria à fonte comum, onde se confundiria com o todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde vieram. Segundo essa opinião, né, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. Essa é uma variante do panteísmo. Então ele falou do materialismo, falou aqui do panteísmo e agora ele vai colocar aqui sobre os espiritualistas, quando ele diz, para outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que após a morte conserva a sua individualidade. Essa doutrina segundo a qual a alma é a causa e não o efeito é a doutrina dos espiritualistas. E aí ele vai colocar aqui as ideias que estão começando a surgir, né? O que ele está defendendo aqui nessa introdução. E aí ele coloca, acreditamos que o mais lógico seja considerar essa palavra em seu sentido mais popular, razão pela qual denominaremos alma a parte individual e não material do ser, aquela que reside em nós e que sobrevive ao corpo, né? Ainda que esse ser não existisse e fosse apenas um produto da imaginação, haveria necessidade de um termo para designá-lo. Então nós vamos ver que ele está aqui designando as palavras e os princípios
para que se possa entender as colocações que estão no livro. Então, a alma é a parte individual não material que sobrevive após o desencarne. Então, nós vamos ver em todos os livros da codificação a alma como o espírito encarnado. O espírito que está encarnado, em todo o livro nós vamos ver como alma. E o espírito desencarnado sendo chamado de espírito. Então, quando nós vemos no livro alma, já sabemos que ele está falando do espírito encarnado. E quando está falando espírito disso, espírito, ele está falando do espírito desencarnado. Para que se possa ter uma forma inteligível, né, uma forma mais fácil de se compreender todos os conceitos que nós vamos ler. Vamos ver outra explicação, que é o princípio vital. Nós vamos ver PI, né, resumido como PV, desculpa. O PI é o princípio inteligente. Nós vamos ver PV como princípio vital. Nós vamos ver aqui a explicação do princípio vital. O princípio vital da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua origem, que é comum a todos os seres vivos, das plantas ao homem, podendo haver vida sem a capacidade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. Então, o princípio da vida material e orgânica. Tudo que tem vida tem um princípio vital. Então, podendo haver vida sem a capacidade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente do sentir e do pensar. O princípio vital é o princípio da vida. Aí depois nós vamos ver aqui que ele está colocando aqui sobre o princípio da vida, quando ele começa a falar que o princípio vital é independente da inteligência e do pensamento. Então a vida não depende de pensamento nem de inteligência. Então existe vida no mineral, existe vida no vegetal, existe vida no animal. E a vida do hominal, né, do ser humano, é que sim, tem inteligência, tem pensamento, tem livre-arbítrio, tem uma série de colocações. Então ele coloca aqui, a inteligência e o pensamento são capacidades próprias de certas espécies orgânicas. E finalmente, que dentre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe concede uma incontestável superioridade sobre todas as outras, a espécie humana. Então ele está falando aqui sobre o princípio vital e sobre as características, né, o caminho desse princípio vital até chegar naquele que é o ser mais inteligente neste planeta, que é o ser humano. Aí ele continua aqui. Portanto, talvez fosse melhor dizer alma vital para designar o princípio da vida. Então aqui ele está começando a colocar designações para que a gente possa entender. Então, alma vital para designar o princípio da vida. Alma intelectual para designar o princípio da inteligência. E alma espírita para o princípio de nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é apenas uma questão de uso de palavras, mas uma questão muito importante a ser compreendida. Sendo assim, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e dos homens. E a alma espírita pertenceria somente ao homem. Né? Então nós estamos vendo aqui ele explicando o princípio, né, da alma, né? Da alma que já começa a existir, que é importante a gente entender aqui, né? Na alma vital,
né, que é o princípio da vida, existe no mineral, no vegetal, no animal e no homem. A alma intelectual, para designar o princípio da inteligência, já começa a existir no vegetal. A gente já vê isso buscando o sol, aprendendo a respirar. No animal, né? Alguns animais são muito mais inteligentes que outros, mas já existe uma inteligência, né? E depois nós vamos ver aqui a alma espiritual, né? A alma espírita, que é a questão da individualidade, né? Após a morte do conhecimento, e que vai estar presente no homem. Então nós vemos que ele continua aqui sobre o estudo, sobre a ciência, e ele coloca uma coisa interessante. Dirigimos-nos, quer dizer, neste livro ele está se dirigindo às pessoas de boa fé, que não têm ideias pré-concebidas ou mesmo imutáveis, que desejam sinceramente instruir-se. Então, o livro se destina àqueles que têm a mente aberta. Isso era necessário se colocar em 1857 e é muito necessário se colocar hoje, dezembro de 2020, porque nós precisamos ter a mente aberta, a vontade de aprender, para podermos entender o que os espíritos nos trazem através das perguntas fantásticas. Porque aqui eu não sei o que é mais bonito, mais inteligente. As perguntas do Kardec ou as respostas dos espíritos. É óbvio, a resposta dos espíritos são de uma inteligência, são de uma profundidade fantástica, mas as perguntas do Kardec são fora de série. Eu fico admirada da capacidade de síntese que o Kardec teve para elaborar as suas perguntas. E vamos lembrar, né, eu esqueci de colocar antes, que o Kardec formulou essas perguntas, mandou para todos aqueles que eles sabiam que eram médiuns confiáveis, em várias partes do mundo. Vamos lembrar que ele era fluente em vários idiomas, para vários médiuns na França, na Alemanha, Itália, todos os lugares, né, que ele tinha fluência para Inglaterra, porque ele era fluente no inglês, no alemão, a língua máter dele, francês, italiano, por aí vai, espanhol. Ele foi juntando todas as respostas e para ele colocar neste livro, ele juntou todas as respostas que eram idênticas de vários médiuns de diferentes lugares, de diferentes culturas e diferentes línguas. Então, se as respostas eram idênticas, é porque a resposta era a resposta correta para aquela pergunta. Então, nós vamos ver, também esqueci de falar na primeira edição, 509, né, na 509 perguntas e respostas, e aqui na edição que nós temos, que foi a última, houve uma revisão, né, e a partir da segunda edição, 1019 perguntas e respostas, 509 na primeira e 1019 na definitiva. Então vamos continuar aqui, quando ele fala, né, das mesas girantes, né, que recomeçou na América, porque a colocação de espíritos vem desde a história antiga, as pitonisas, né, as sibilas, na época de Moisés, que se falavam, né, com os espíritos. Moisés, por causa de vários problemas, se proibiu ali que se consultassem os espíritos, porque ele precisava modificar a cabeça, as ideias daquele povo difícil ali de se ajudar, de se modificar. Vamos lembrar Moisés, 1300 anos antes de Cristo. Então, ele está falando aqui que as ideias e o espiritismo, o espírito se manifesta desde a mais remota antiguidade. E aí ele vem falando sobre
as ideias, né, e as argumentações e contra-argumentações acerca de espíritos, acerca das ideias, que nós... Aí ele fala das mesas girantes e ele fala que da inteligência que precisava haver atrás das respostas, porque o lápis, o papel, com uma cesta, com uma prancheta, uma mesa, não tem inteligência, né? Então nós vamos aqui, quando ele diz uma das coisas interessantes, ele coloca: acreditou-se ter descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos, né, ele fala das pranchetas, das cestas, das mesas, não era somente resultado de uma força mecânica cega, mas que havia neste movimento a intervenção de uma causa inteligente. E aí ele coloca, né, que uma das coisas interessantes que ele coloca é que ninguém... Aí ele coloca, porque ele vai colocando sobre magnetismo, sobre várias coisas que poderia... energia, eletricidade, já está começando a entender, começando a se ver naquela época, mas ele coloca uma coisa interessante: ninguém havia imaginado os espíritos como modo de explicar o fenômeno, porque tinha várias explicações, mas ninguém havia imaginado os espíritos como modo de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que se revelou, né? Que revelou a palavra. Foi o próprio fenômeno que revelou que ali eram espíritos que estavam se manifestando. Depois ele colocou: foi um desses seres invisíveis quem deu a ideia de adaptar um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. E foi também um desses seres invisíveis que deu a ideia de se colocar o lápis na mão do médium, né? Nós vamos ver aqui embaixo a primeira, quando ele vai explicar aqui acerca daquele que é medianeiro, né? Aquele que está no meio entre um lado, que é o lado dos encarnados, e o outro lado, que é o lado dos espíritos, dos desencarnados. Ele diz aqui: a cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas, no que diz respeito a esse assunto, de um poder especial, as quais são chamadas médiuns, ou seja, meios intermediários entre os espíritos e os homens. É o que a palavra médium quer dizer: intermediário entre os espíritos e os homens. E aí ele vai falar sobre as respostas, a inteligência das respostas. E tem uma parte aqui que ele diz: essas respostas têm, em alguns casos, um certo toque de sabedoria, de profundidade e de propósito, revelando revelando pensamentos tão elevados, tão sublimes, que só podem provir de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Aí ele continua: em outras vezes, elas são tão levianas, frívolas e até mesmo triviais, que a razão se recusa a admitir que possam proceder de uma mesma fonte. É uma outra fonte que está dando uma resposta tão frívola e tão trivial. Essa diversidade de linguagem só pode ser explicada pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências são da humanidade ou de fora dela? Esta é a questão a ser esclarecida e para a qual se encontrará a explicação completa nesta obra, de acordo com o que foi transmitido pelos próprios espíritos. Então aqui ele está colocando, né, os pontos de partida. Ele é um cientista, e como cientista, ele, pela razão, pela lógica, né, pela prova, análise fria de tudo aquilo que foi colocado, mandando as perguntas para vários médiuns, recebendo a mesma resposta. Então aí ele foi, através de um trabalho científico, minucioso, de análise, foi juntando perguntas e respostas para poder trazer esse livro maravilhoso, que atravessa e vai atravessar todos os séculos. E aí ele vai dar aqui na frente um resumo da doutrina espírita.
e por ser de uma forma resumir, o resumo deste livro, eu quero ler na íntegra as palavras de Kardec resumindo a doutrina, porque é uma síntese e é muito bonita. Então, na segunda parte desta introdução, eu vou ler na íntegra o resumo que Kardec ele mesmo fez do Livro dos Espíritos.